Olá, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre um personagem bíblico chamado Bartimeu. Em Marcos capítulo 10, dos versículos de 46 a 52, temos o pequeno relato da história dele. Está escrito o seguinte, olha só. E saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, como já sabemos, não é um nome próprio, significa apenas filho de Timeu. Ele era um homem cego que mendigava pelas vielas de Jericó. Apesar da Bíblia não mencionar o seu nome de fato, o verso 47 nos mostra 3 características iniciais que ficam marcadas em sua história. Primeira delas, ele sabia quem era Jesus, pois já tinha ouvido falar sobre ele. Mais do que ouvir falar sobre Jesus, Bartimeu tinha plena convicção e fé de que Jesus poderia mais do que curá-lo, mudar definitivamente a sua história. E em terceiro lugar, o cego de Jericó conseguiu enxergar e discernir o que muitos que passaram por Jesus não conseguiram. Com sua cegueira física, Bartimeu enxergou mais do que os sacerdotes, enxergou mais do que os escribas, os fariseus, que apesar de não terem uma deficiência ocular, foram chamados por Jesus de cegos que guiavam os cegos. Eles foram usados como instrumento de perseguição, de injustiça e ferrenha oposição ao ministério de Jesus. Bartimeu, ele enxergava mais do que a multidão egoísta que o impedia de se achegar a Jesus. Se você se familiariza com a história do cego de Jericó, eu estou bem certo de que em algum momento de sua vida você já tenha feito a mesma oração que ele fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história de Bartimeu é muito rica e vale muito a pena entender seu contexto. O texto nos mostra que Jesus ele estava de passagem por Jericó, a caminho de Jerusalém. Seria a sua última Páscoa. As notícias sobre ele já haviam se espalhado, seu testemunho, suas pregações, sua compaixão, seus milagres adentravam por todas as cidades e aldeias. As boas novas do Evangelho, à medida que ia ganhando seguidores e discípulos, aumentava também seu número de inimigos e despertava a fúria da religião vigente. Tanto que, naquela mesma semana, Jesus seria preso, julgado e condenado à morte. Seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Assim sendo, se Bartimeu não tivesse clamado com ousadia, provavelmente teria sido sua última oportunidade de se encontrar com o Mestre. E talvez ele continuaria cativo de sua cegueira. O encontro de Jesus, queridos, com Bartimeu, nos revela atitudes que devemos ter diante da vida, diante das lutas, diante da escassez, das enfermidades e mais do que isto, fala da importância de nos relacionarmos com Deus. Primeiro princípio que vale elencar aqui é que clamar pela presença de Jesus é o ato mais revolucionário da existência humana. Você já parou para pensar se ele não clamasse por Jesus naquele momento? Se Bartimeu estivesse conformado com sua cegueira física? Bartimeu, irmãos, na verdade, é o retrato de milhares de pessoas que se encontram à beira do caminho, vivendo em trevas, despedaçadas, sem terem para onde irem. A fé inabalável e a perseverança demonstradas por ele revolucionaram sua vida. Por meio de sua atitude, nós aprendemos que a presença de Jesus é mais importante do que qualquer urgência em nossa vida.
e que contentar-se com a nossa situação de miséria não é a melhor forma de vencê-la. Nem sempre a comodidade e o conforto são sinais de que as coisas estão indo bem. Bartimeu nos ensina que quem clama por Jesus não fica rendido na inércia das limitações e que seguir a Jesus Cristo é a decisão mais radical, mais sábia que podemos tomar. O segundo exemplo que eu aprendo com a vida de Bartimeu é que Deus está fazendo a parte dele, movendo os meios e criando as oportunidades para que possamos experimentar mais de sua graciosa presença. E o que eu quero dizer com isto? Com Bartimeu, aprendemos que Deus está sempre trabalhando a nosso favor e que Ele sempre trabalha em conjunto conosco. Foi Deus quem programou aquele momento. Vemos no texto que foi Ele quem proveu o encontro. Porém, foi Bartimeu que, mesmo cego, tomou a decisão de clamar por Cristo para que fosse curado de sua cegueira. Ele enfrentou suas limitações, a multidão que o silenciava, para nos mostrar que mais do que enxergar, precisamos também aprender a discernir o mover de Deus. Outra verdade impactante do texto é que nada pode calar o seu clamor por Jesus, a não ser você mesmo. O diabo, ele é mestre em calar os que clamam por Jesus. Ele é mestre em cegar homens e mulheres. A multidão foi o obstáculo para Bartimeu falar com Jesus. O verso 48 declara: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na mente da multidão, Jesus estava ocupado demais para preocupar-se com aquele indigente. A multidão procurava por sinais, maravilhas e milagres. Bartimeu, mais do que receber a bênção, queria ter uma experiência genuína com o autor e consumador da vida, Jesus Cristo. Com Bartimeu aprendemos que Jesus nunca está ocupado demais para ouvir as nossas orações, que não existe barreira maior que a nossa própria indiferença com relação ao sagrado. Quem se achega diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, encontra cura, encontra libertação e salvação para a sua alma. No verso 52, Bartimeu foi surpreendido. Jesus pessoalmente falou com ele: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Jesus diagnosticou em Bartimeu uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira que o oprimia. Não eram apenas seus olhos que estavam em trevas, mas também a sua alma. Com Bartimeu aprendo que o maior milagre que pode acontecer na nossa existência é o fato de sermos salvos por Jesus. Ele foi buscar a cura para seus olhos e encontrou a salvação para sua alma. O texto declara que a partir daquele momento ele seguiu a Jesus pelo caminho, demonstrando a prova genuína de sua conversão. Ele seguiu a Cristo para Jerusalém, a cidade onde Jesus foi preso, a cidade onde Jesus foi torturado, sentenciado e crucificado. Bartimeu demonstrou sua gratidão trilhando o caminho do discipulado, do aprendizado, da vida em Cristo. Assim como Jesus passou por Jericó e se encontrou com Bartimeu, ele está passando hoje também pela nossa vida, cruzando as vielas, as fronteiras da nossa existência para derramar vida e vida em abundância. Mais do que responder aos nossos anseios, Jesus quer nos dar a vida eterna. Por isso, nunca desista de orar e nunca permita que a multidão e os obstáculos sejam os motivos que imperem em seu relacionamento com Deus.
Nunca desanime, nunca desista de clamar ao Filho de Davi, que tenha compaixão de ti, que lhe conceda visão e discernimento para segui-lo. Ele tem o melhor e sabe o que é melhor para nós. Aqui, nós fechamos a mais um devocional. Meu anseio é que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Até o próximo.